hoje, né? Hoje fez chuva, fez frio, fez sol, arco-íris, todos os gostos, né? Curitiba e região metropolitana é extremamente plural e agrada a todo mundo. Sempre que me perguntam como que é Curitiba, eu digo que é mais ou menos igual Paris, mas sem o metrô e sem os chatos dos parisienses, né? Se bem que, enfim, nós temos os nossos chatos aqui também. É isso aí, gente. Mais um dia na luta. Estamos juntos. Você já está gravando? Bom, hoje, gente, nós vamos falar de um tema que eu gosto bastante, que é o selfie. E não é a selfie que você tira lá para o YouTube, para o Instagram, também é. Na verdade, o selfie é como você se vê, como você acha que os demais te veem, as experiências que você vive e o autoconceito que você forma. Isso é o self. E a gente pode dizer o seguinte: se nós, seres humanos, somos atores sociais, tem um ponto importante. Nós nos vemos no centro do nosso palco. Nós somos, de alguma forma, o centro da nossa vida, o centro do nosso locus, e é disso que eu vou falar hoje, né? Como as variáveis vão interagir num mundo social cada vez mais complexo, de maneira geral. Gente, eu vou compartilhar a tela aqui para mostrar o materialzinho. Aí eu vou voltando. Qualquer coisa, vocês me gritem, hein, gente? O professor tá lento hoje aqui. Fiz agora uma reunião, se bem que tá gravando, né? Não sei se eu conto, com o meu orientador do pós-doc. Foi uma briga atrás da outra. Sabe quando você fica com a orelha doendo, assim, ó, sabe? Mas é brigando que a gente aprende as coisas. Vamos lá. Quem nunca tomou uma bronquinha, né, gente? Bom, então, ao longo dessa aula, a gente vai tocar hoje em dois focos específicos. Um é um self e o outro os mundos sociais. E, aliás, eu já começo dando uma dica cultural que tem tudo a ver com os conteúdos que nós vimos até então e, sobretudo, com o conteúdo da aula de hoje. É uma série, está disponível na Amazon, é do mesmo coautor do Black Mirror, do Stranger Things, chama Soulmates. É uma série de. Eles têm 6 episódios, cada episódio é uma história, e em comum, todas as histórias passam por uma nova tecnologia. É uma espécie de um Tinder que as pessoas usam para descobrir quem é a alma gêmea delas. E muitos, né, dos pontos que nós conversamos até então se refletem de forma muito forte nessa série, né? Como, por exemplo, o efeito de excesso de positividade à nossa volta, né? O primeiro episódio é um casal super de boa, com seus filhos, tal, e surge o teste e a mulher começa a ver as demais pessoas muito felizes, as pessoas se realizando, e isso faz com que ela questione a própria vida, que até então estava tudo bem, né? Ela não tinha visto ninguém tão feliz e ela começou a colocar a própria felicidade em xeque, né? Por conta disso. Enfim, não vou dar um grande spoiler, mas é um seriado que me impressionou e muito importante para a gente explicar várias das temáticas, né, que a gente trabalhou até então e que a gente vai trabalhar hoje de maneira geral. O primeiro conceito que eu trago, o de self e de mundo social, é que, de um lado, nós temos uma vozinha interna da nossa mente que nos permite estabelecer planos de longo prazo e, por outro lado, nós temos o mundo social à nossa volta e um outro se interage. Gente, eu acho que eu vou cortar para mim, tirar os slides, porque eu não quero ficar vendo esse volando aqui. Deixa eu colocar aqui. Vamos tirar o. Vamos lá. Cortei. Chega de volando, gente. Bom, o primeiro efeito que eu falo hoje, que eu gostaria de falar hoje, é algo chamado efeito holofote. O que é o efeito holofote? De um lado, sempre que a gente está atuando no mundo social, atuando no mundo social que eu estou dizendo, andando na rua, indo em algum lugar, nós estamos sempre preocupados com a impressão que nós vamos causar aos terceiros. E nessa condição, nós tendemos a achar que nós estamos sendo observados mais do que estamos de fato.
Eu vou dar um exemplo aqui. Imagine que vocês acordam um belo dia com o cabelo todo bagunçado, atrasado, não dá tempo de pular no banho, não dá tempo de você procurar um boné, você só vai para a aula e você fica grilado, né? Meu, tá todo mundo reparando, tá todo mundo olhando e no dia e você fala, caramba, se tá todo mundo olhando e ninguém tá falando nada, né? Eles estão rindo por dentro de mim e você percebe que talvez ninguém esteja reparando. Existe um ponto, né, de nós hipertrofiarmos a percepção de que os outros estão nos observando. Lembra na aula passada que eu disse que a presença de um outro, de uma outra pessoa pode atrapalhar no nosso desempenho? Um ponto se relaciona a isso, porque nós achamos que nós estamos sendo mais avaliados do que somos de fato. Eu vou dar 2 exemplos ridículos sobre a minha própria vida, para eu perder um pouco da minha dignidade nessa sexta-feira à noite. Bom, eu comecei a trabalhar muito jovem, gente, muito jovem mesmo, como office boy em São Paulo, e eu estudava à noite. E um belo dia, gente, olha que vexame que eu passei. No meio da Praça da Sé, em São Paulo, lotado, eu escorreguei em um cocô de cachorro e caí sentado em cima dele. Vocês conseguem imaginar o que é cair sentado? É uma desgraça, né? Porque tem o cair e doeu muito, aliás, para falar a verdade. Eu já levantei rápido, como se nada tivesse acontecido. Estava mais preocupado com a impressão. E eu tinha prova esse dia. Não dava tempo de eu ir em casa, trocar de roupa. E, aliás, eu ia em casa, peguei metrô e tal. Então, eu entrei num boteco horrível, que estava mais sujo do que a minha calça. E tentei lavar a calça ali, o que for. Mas ela ficou inteira, manchada, inteira. Aí fui para a escola, né, com a maior vergonha. Fiz a prova com a maior vergonha, só pensando, né? Meu, tá todo mundo vendo aqui, o professor nem era professor, né? Tá todo mundo me vendo aqui cagado. Consequentemente, eu nem consegui me concentrar tanto para a prova, porque eu fiquei mais pensando no que os outros estavam achando. Enfim, e tentei terminar antes de todo mundo para ir embora antes. E no dia seguinte eu fiquei ali meio que perguntando, né? O que você achou? Você achou que tinha alguma coisa estranha em mim ontem, né? E ninguém falou, estranho o quê, né? Você é estranho, né? Ninguém soube me responder. Na verdade, ninguém tinha observado, né? E essa é uma tendência muito interessante e que a psicologia social trabalha há muito tempo. Por exemplo, vocês nunca viram na rua, ou vocês mesmos, nunca aconteceu, você tem alguém na sua frente e esse alguém assim tá andando, ele para e volta para trás, mas ele para com vergonha para olhar para trás. Sabe quando você está indo para um lugar e você descobre que tinha que ir para outro? Eu, por exemplo, várias vezes já peguei o celular para disfarçar, sabe? Não só virei, peguei o celular para não parecer inconsistente, mesmo ninguém reparando. Aliás, eu vou dar um outro exemplo, já que a minha dignidade ela não pode ficar pior, né, do que uma calça com cocô de cachorro. Ou quando já não era tão novo, eu entrei na faculdade, empolgado, né, com a faculdade, aquela coisa toda. Eu caí numa roubada, comprei uma camiseta. O pessoal estava fazendo uma camiseta do curso, sabe? Vocês têm camiseta do curso, aliás, gente? Não tem, não tem. Bom, vocês vão ouvir minha história, vocês não vão querer também. Encomendei a camiseta, aí chegou a camiseta, era uma camisa de manga longa, mas com uma gola alta, um negócio nada a ver, meio Austin Power e tal. Enfim, só que o pessoal falou na sala, não, amanhã vai vir todo mundo com a camiseta do curso para a gente tirar a foto, né? Eu saí de casa com essa camiseta, morrendo de vergonha, falando, tá todo mundo olhando aqui, eu com essa gola alta. Cheguei na faculdade, só tinha eu com essa camiseta, ninguém foi com a camiseta do curso. E eu até ofereci dinheiro para um rapaz lá na sala, você não topa trocar de camiseta comigo e eu te dou vintão a mais, né, nessa equação, porque eu achei que tinha mais gente reparando em mim do que de fato tinha. Essa é uma questão universal. Em Stanford, por exemplo, as salas de aula lá comportam 150 alunos, 160 alunos, e teve um estudo que já foi feito várias vezes. Eles pegam meia dúzia de alunos e colocam a camiseta do time rival, do time da outra universidade. É considerado um vexame.
os alunos eles ficam todos sem graça, tal, e depois o psicólogo social pergunta: quantas pessoas vocês acham que repararam que você está com essa camiseta? Ah, praticamente todo mundo, 90%. E depois ele passa um questionário para as pessoas. Geralmente, menos de 5% das pessoas, de fato, reparam. Então, um dos pontos de nós sermos o centro do palco da nossa história é que nós achamos que nós estamos sendo observados mais do que estamos de fato. Sabe aquela pegadinha, gente, do cara com sorvete e ele é cego e a outra pessoa fica ali toda ali se achando e o cara, né, puxa a bengalinha. Isso vai ser mais ou menos o efeito holofote. Agora, o efeito holofote ele casa com um outro efeito que nós chamamos de ilusão de transparência. Por exemplo, eu estou vendo aqui vários rostinhos na câmera. Tem a Cleisi, que colocou a nuvem dos Simpsons atrás. Tem o Clayton, que está praticamente Lord na Ragnarok próprio, né? Um viking finlandês. Enfim, só que uma coisa eu posso supor o estado emocional de vocês. Eu posso supor, por exemplo, que a Neuza tá feliz, mas tá um pouco cansada, talvez, não sei o horário, tá um pouco, mas é tudo suposição, E nós entendemos o seguinte, nós tendemos a achar que o nosso estado mental, ele tá vazando mais do que está de fato. Entende? Dito de outra forma, quando você está nervoso, triste, você acha que as outras pessoas estão percebendo mais do que elas percebem de fato. Um exemplo de novo, como a gente falou na aula passada, situações onde você vai ser avaliado, você fica mais nervoso. E, em parte, o ficar mais nervoso é o medo que você tem que as outras pessoas percebam que você está nervoso sem estar nervoso de fato. Entenderam essa lógica? Então você fica se concentrando. Não, eu não posso mostrar que eu estou nervoso. Aliás, eu passei por um não tão grave. Quando eu fui apresentar em 2018 o meu pós-doc na Itália, confesso que eu estava morrendo de medo. Não exatamente dos professores, para falar a verdade. Eu estava mais intimidado com os meus colegas, porque tinha juiz, não sei da onde, lá da Itália, de Bolonha, eu era meio que o único pé rapado ali, para dizer bem a verdade, né? E antes da minha apresentação, apresentou um juiz brasileiro do Pernambuco, um cara muito experiente, já um cara mais velho, e o cara, gente, eu não vou falar o nome dele aqui, evidente que está gravando, né? Ele estava numa tremedeira, gente, falando, uma tremedeira pura. Falei, não acredito, é um juiz velho, né? O cara já trabalha 30 anos na magistratura, como que o cara tá assim? E eu fui falando para minha esposa, falei, olha só, tá tremendo lá, tá louco. A hora que eu sentei na cadeira, a mesma coisa. A mãozinha já começou, já falei, não, peraí, né? Não, peraí, eu não posso dar esse copyright. Cada um tem uma estratégia. A minha estratégia nesses momentos é imaginar, é voltar nessa teoria. Falar, não, as pessoas não estão reparando que eu estou nervoso. E isso é uma das coisas que me acalma, para dizer bem a verdade. Claro que não existe uma estratégia única, né? Mas o fato, esse tipo de reação, o tremer, é uma reação disfuncional. Não ajuda em nada a você defender tese, não fica melhor, mas ela é uma decisão involuntária que vai denotar que o seu cérebro está sobrecarregado naquela situação, está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E o nosso cérebro não é bom em fazer várias coisas ao mesmo tempo, mesmo que essas coisas sejam pensar. Né? Então, esse é o primeiro efeito que eu gostaria de destacar. O efeito holofote, a sensação que você está sendo observado mais do que está de fato, e a ilusão de transparência, que é a ideia de que as suas emoções estão vazando, aquela sensação de que você está vazando, às vezes está vazando, como, por exemplo, a tristeza é uma sensação. Nós, seres humanos, nós somos adaptados a interpretar, na verdade, a fazer estimativas sobre o que as outras pessoas estão pensando, principalmente em relação a nós. Isso é o que nós chamamos de teoria da mente. Boa parte das vezes, essas inferências estão corretas, porque são pelo menos 6 milhões de anos de avaliação
nos preparando para compreender as expressões faciais, por exemplo, mas nem sempre elas são tão claras assim, né? Além disso, eu vou tocar em mais alguns efeitos menores. O primeiro, a gente pode dizer que o ambiente social afeta nossa autoconsciência. O que é a nossa autoconsciência? É a consciência que nós temos acerca do nosso espaço dentro do mundo social. Eu posso dizer o seguinte, e cada um de vocês pode me cantar se é verdade ou não. Quando nós vamos a um lugar cujas pessoas são diferentes de nós, isso faz com que nós refletemos sobre as nossas próprias características. Vou dar um exemplo. Quando eu fui estudar na Itália, uma coisa é Roma, né, que é tipo cosmopolita, tal, né? Outra coisa é a Sicília, é interior, gente. É igual vocês andarem aqui no Juruqui, no Campo Mago, sabe? É interior, as pessoas se conhecem, tal. E as pessoas ficavam olhando muito lá para mim por causa de tatuagem, porque é uma coisa incomum no interior da Itália, não é uma coisa comum. E isso me fazia pensar mais acerca de tatuagem. Isso me fazia ter mais ideias sobre isso. Eu olhava a pessoa, né, e falava, esse cara está me olhando por causa de tatuagens. E muitas pessoas já disseram para mim, aliás, isso é testado na psicologia social há muito tempo, que a autoconsciência em relação a traços dela chamou atenção em ambientes diferentes. Por exemplo, eu fui viajar uma vez com um colega meu, que é negro, para Oktoberfest. Sabe, gente, aquele negócio da cerveja lá? Eu não tomei cerveja, fiquei só olhando ali, né? Apreciando como bom psicólogo social. E esse meu colega, em um determinado momento, ele falou: eu estou incomodado, né? Eu sou o único negro aqui. Eu falei, cara, mas estão olhando feio para você? Não, não tem ninguém olhando feio. Mas eu sou o único, né? Isso é a hipertrofia da nossa autoconsciência. Por exemplo, vamos imaginar aqui das colegas aqui. As colegas começam a trabalhar amanhã em uma empresa de 400 homens. E você é a única mulher ali. Isso certamente vai aumentar a sua autoconsciência sobre o que é ser mulher. Você vai lembrar o tempo todo que você é mulher nesse cenário cercado por homens, né, de maneira geral. Um outro ponto interessante, gente, quero ver se vocês falam que é mentira. O interesse próprio, ele interfere na formação do juízo, na formação do juízo social. Por exemplo, vamos supor, isso não acontece comigo, mas vamos supor que vocês fizeram uma prova muito difícil. Quem que aplica a prova difícil aqui, gente, no curso de vocês? Deixa eu ver aqui, alguém falou? Alex. Muitas vezes. Alex. Alex, gente. O Alex é um amor, gente. Ó, Alex, ele ó. mas a prova dele não. Capaz, gente. Gente, e pelo que eu soube, seria que tá gravando aqui, eu vou falar pouco aqui, mas antigamente no laboratório, eu acho que tinha tempo, você tinha que parar na frente da peça, tinha que falar alguma coisa tal e já trocar. Eu me lembro bem das provas desse colega aí, o pessoal tremendo mesmo antes. Enfim, mas, professor, ó, beijo, se estiver vendo, professor, gosto muito, admiro muito. Professor ele é Alex, maravilhoso, mas a prova é... Aí é você que está dizendo, não sei. Mas vamos imaginar o seguinte. Por exemplo, Fátima, imagina que você vai muito mal na prova do Alex. Muito mal. Como você explicaria o seu desempenho? Olha, professor, até é bom eu responder essa pergunta mesmo, porque realmente eu fui mal na prova dele. E o que explica é que realmente eu não me dediquei o suficiente, assim. Na verdade, não quero colocar uma muleta, mas o que a gente está vivendo, esse negócio de aula online, para mim, é muito chato. Então, eu não me dediquei como eu me dedicaria, talvez, se fosse na aula presencial, sabe? Sim. É que assim, gente... Forma. É que a gente está no ambiente de aula e vocês estão mais verdadeiros do que vocês estariam de fato. Mas na vida cotidiana, como que a gente explica esse tipo de coisa? Vamos imaginar que eu fiz a prova lá do Alex e fui super mal. Quando você vai mal, para você explicar, geralmente você vai atribuir a um fator externo. Vai falar, aquele professor lá é filho de uma mãe ruim, tá louco, o cara quis me ferrar. Agora, se você vai bem na prova, estudei, né?
é fruto do meu empenho, da minha vontade, noites, né, em claro. Essa é uma constante de maneira geral, né? Nós julgamos, mas nós estamos no meio do cenário. Ou seja, lembra que a gente falou na aula passada, aliás, vocês não tiveram filosofia comigo, né? Tiveram? Sim, teorias histórico-críticas. Não, 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 não. Sim. Ó, gente, sexta-feira, estou bem doido aqui, mas Hobbes, né, já dizia isso, né, que não existe juiz imparcial. E esse é o fato, né? Vamos imaginar, por exemplo, uma briga dentro do lar. Ela vai partir do seu ponto de vista. Né? Você pode virar lá para o marido, mas você não faz nada, né? Quanto tempo? Não, é você que não faz nada, né? Você julga, é aquele negócio, né? Quando uma coisa é você se pôr no lugar do outro. Outra coisa é você se pôr no lugar do outro como o outro, né? Geralmente você se põe no lugar do outro como você mesmo, né? Eu vou lá, falo isso para mim, você está aí descansando, nunca está descansando o dia inteiro, né? Essa é a nossa percepção, nós acabamos distorcendo a nossa própria percepção de maneira geral. Além disso, um outro ponto importante, a preocupação consigo mesmo motiva o nosso comportamento social. A motivação consigo mesmo motiva o nosso comportamento social. Nós travamos uma série de relações sociais, mas a maioria delas é autointeressada. Quando você está numa balada, por exemplo, se interessa com alguém e vai lá e se mostra legal, etc, etc, você está querendo alguma coisa. Quando você vai numa entrevista de emprego e demonstra ser a pessoa mais legal do mundo, você está querendo alguma coisa. Quando você gasta o seu dinheiro e o seu tempo para fazer um curso e não para viajar, você também está querendo alguma coisa, né? Eu não estou dizendo que nós somos autointeressados e egoístas, mas estou também. As nossas ações, elas são motivadas por nossos interesses próprios de maneira geral, e isso pode explicar outros fatores que nós aqui elencamos, como, por exemplo, o efeito holofote, né, de acharmos que nós estamos sendo vigiados mais do que estamos de fato, porque isso é uma espécie de uma adaptação para nós nos regrarmos, né? Mas é aquele ponto, né, gente? Quem muito se policia acaba preso, né? Como já dizia a minha avó, de maneira geral. Então, aqui resumindo os primeiros pontos, né? Nós aqui ocupamos o centro do nosso teatro social, e nesse teatro nós tendemos a achar que nós estamos sendo observados mais do que estamos de fato. Esse é o efeito holofote. Além disso, nós achamos que a nossa emoção vaza mais do que ela vaza de fato. Isso é uma ilusão de transparência. O ambiente social, ele vai afetar a nossa autoconsciência de maneira geral, e o ambiente social não é só o ambiente físico, o ambiente virtual. Quem passa, por exemplo, muitas horas no Instagram, você cria um viés comparativo consigo mesmo. Por exemplo, eu estou me achando super lindo hoje. Aí começo a entrar lá no Instagram, o cara, sabe aquele cara que tem aquela barriga de mutante, que tem 30 packzinho, pack que nem existe, né? Nasce naquela pessoa, né? E eu olho para baixo e falo, só tem um pack, né? Só tem um edredom só gigantesco, né? Nesse canto. Você passa a se incomodar, né? Isso muda a sua percepção de si mesmo. Teve um experimento, aliás, olha a psicologia social ganhando espaço, né? Até na Globo. É um experimento, passou no Fantástico, de psicólogos americanos. Eles chamaram mulheres para tirar fotos de si mesmas, né? Algumas pediram para elas colocarem filtros nas fotos e outras não filtros. As que colocaram filtros nas fotos, elas demonstraram mais insatisfação com o próprio corpo. Ou seja, quando você olha para o próprio corpo, fala, não, onde que eu quero arrumar aqui, né? Vou tirar essa barriga, vou puxar aqui. Isso faz com que você preste atenção demais, né, dentro do âmbito comparativo, e isso pode ser extremamente deletério. É claro que a gente está caminhando ainda nesse tipo de seara, né? Bom, então, passado isso, eu não estou gostando desse fundo, gente. Deixa eu trocar aqui. Esse fundo aqui não está fazendo jus à aula de hoje, hein?
Bom, nem esse, mas é o que a gente tem, nem esse também, mas é o que a gente tem para hoje. Bom, um ponto importante, o self. O que é o self, gente? É a nossa unidade de autoanálise. Nós somos seres que interagimos, mas nós pensamos, sobretudo, no longo prazo. E a gente tem dois pontos importantes dentro dessa equação. É simples o que eu vou falar, mas é importante. Primeiro, nós travamos em relação a nós mesmos vários autoesquemas. O que é um autoesquema? Isso deriva da teoria cognitiva. São explicações simplificadas acerca de si mesmo. Como, por exemplo, o Tiago, ele está com o cabelo comprido, meio gordinho, meio pobre, tem tatuagem, gosta de filme, gosta de música, está estudando agora, etc, etc. Esse é o meu self baseado em autoesquema. Mas agora existe uma outra coisa, que são os selfies que a gente coloca como possibilidade. Nós sempre pensamos não só no presente, mas o que queremos ser no futuro. Isso, aliás, isso é o que a gente faz desde pequenininho. Você responde, né? O que você quer ser? Sabe qual era o meu sonho, gente? Eu queria ser ou astronauta, ou piloto de Fórmula 1, ou caixa de mercado. Essas eram as profissões que eu sonhava, né? Isso é um self possível. Nós temos selfies possíveis bons, ou seja, que nós desejamos, e selfies possíveis ruins. Explico. Selfies possíveis bons do Thiago. O que eu quero para o futuro? Ser mais rico, ganhar prêmio Nobel, etc. Quem não quer, né? Morar na Europa, ser magro, bonito, aprender outro idioma. Isso são selfies desejáveis. Agora, nós temos também selfies indesejáveis. Ser pobre, rejeitado por todo mundo, Tiago com Covid, Tiago com dívida, Tiago com o carro estragado. Né? Entendem isso? Nós sempre oscilamos entre o nosso autoesquema, ou seja, na definição que nós fazemos de nós mesmos, a definição que nós gostaríamos de chegar. Por exemplo, todo mundo colocou aqui como possibilidade para a própria vida um auto-self psicólogo no futuro, não é verdade? Agora, por exemplo, alguém colocou aqui como positivo um auto-self ficar de DP? Não, não. Você coloca como algo negativo. Está dentro do escopo de possibilidades, né? E perceba que o nosso estado emocional, em parte, ele pode alterar de acordo com a posição que você está entre os altos esquemas e entre os selfies possíveis que você coloca. Se você está mais próximo dos selfies possíveis ruins, você tende a se sentir mais inseguro de maneira geral. Aliás, não é que não só estando perto dos selfies ruins, mas imaginando muitas vezes que está perto dos selfies ruins. Né? Esse é o caso, por exemplo, de patologias relacionadas a compulsões alimentares e padrões físicos, como, por exemplo, bulimia, anorexia e vigorexia. Alguém que tem bulimia, por exemplo, pode ser super magro. O self possível que ele coloca é ser mais magro ainda. O self indesejável que ele coloca é ser gordo. E ele tem um dimorfismo de percepção. Ele se percebe mais perto do indesejável do que do desejável de maneira geral. Porque como... Gente, se eu estiver falando muito abstrato aqui, me cortem também, que às vezes eu entro aqui na viagem das galáxias. Aliás, é ali que eu tenho que estar. Viagem da galáxia, é verdade. Pronto. Agora, esse aqui está combinando comigo agora. Pronto, esse é o definitivo. Não estou nas nuvens, que nem a Cleisi, mas meio lado negro, né, da força, né? Meio Star Wars, né? Enfim. Bom, então, aqui, self, ele vai ser formado pelos altos esquemas e também os selfies possíveis, ou seja, aquilo que a gente sonha, e os selfies que nós tememos de maneira geral.
além disso, existe também, a gente pode dizer que tanto os nossos autoesquemas, principalmente como os selfies possíveis e os selfies indesejáveis, eles são afetados pela cultura ao qual nós estamos inseridos. Uma coisa, por exemplo, são culturas extremamente individualistas, como, por exemplo, a cultura norte-americana, europeia ou a brasileira. Esse tipo de cultura tende a hipertrofiar a insegurança das pessoas. São culturas baseadas no que a gente entende de meritocracia, ou seja, todo mundo tem que ter, todo mundo tem que fazer, e isso gera um nível de insegurança muito grande. Agora, culturas coletivistas, como, por exemplo, as culturas do leste asiático, são culturas onde o individual não importa tanto, o coletivo importa mais. Ou seja, se você não é exatamente o mais bonito, o mais rico, claro que existe uma cobrança individual, mas essa cobrança é menos forte, né, por assim dizer. Por isso que eu estou falando isso? Porque não é só a personalidade biológica, né, a personalidade socialmente construída de maneira geral, o cenário onde nós estamos imergidos. Pergunto, gente, tudo ok até aqui? Tudo numa boa, né? Legal. Gente, passar o endereço, o iFood, gente, pizza. Vocês acreditam, gente? Sábado passado eu pedi uma pizza, não foi no iFood, foi na pizzaria, e o cara entregou pro meu vizinho. O cara entregou errado a minha pizza, e meu vizinho, porque eu acho que ele também estava esperando uma pizza, e eu fiquei sem pizza nenhuma. Saí na chuva, que é um condomínio grande, vento, e o motoboy olhando para mim, o que você quer? Eu falei, eu quero uma pizza, né? Mas não ficou com a do vizinho dele, professor? Não tinha. Enfim, não sei como desenrolou isso aí. Nossa, eu me senti muito sacaneado. Pediu o mesmo sabor que o seu, então, Não, eu acho que não, porque o meu foi bem, enfim, mas, gente, me senti muito mal. Tive que meter um ovo frito no sábado à noite. É de matar, né? Um negócio. Mas recuperou o dinheiro? Nem paguei, né? O dinheiro então continuou tá no meu bolso. Ele não saiu. rapaz. Mas a frustração foi muito grande. Foi extremamente grande. Frustração, né? Bom, um outro ponto, gente, eu acho que esse aqui é fundamental, principalmente pensando aqui no âmbito da psicologia, é a questão da autoestima. Autoestima, a gente fala muito da autoestima no senso comum. O que é autoestima? Autoestima é o valor próprio que é empregado para avaliar as suas características próprias, né, as suas características pessoais. A autoestima, ela vai se determinar a partir dos autoconceitos que você tem em relação a si mesmo, ou seja, aqueles autoesquemas. Além disso, os papéis que você desempenha, e nós desempenhamos vários papéis, né? Por exemplo, eu sou professor, sou amigo, eu sou pesquisador, eu sou filho da minha mãe, filho do meu pai. Em cada papel, evidentemente, você tem um desempenho. Além disso, as comparações que nós fazemos com outras identidades sociais e também a forma como nós, percebemos a avaliação que os outros fazem em relação a nós e nossas experiências, sucessos e fracassos de maneira geral. Explico. Vamos, como diz o estripador, por partes. Então, primeiro, eu tenho um autoconceito, né, formado, né, por exemplo, sobre as minhas características físicas, intelectuais, sociais, etc., etc. Desempenho alguns papéis em revelia de outros, né? Por exemplo, eu suponho que eu sou professor da Uniandrade, mas eu queria ser professor em Harvard, né? Além disso, faço comparações sociais no cotidiano, como, por exemplo, através do Instagram. Não obstante, recebo informações de comparações sociais que o outro faz. Como, por exemplo, todo mundo deve ter aquele primo maldito que com 8 anos passou no concurso público, com 12 anos já era rico, já falava sei lá quantos idiomas, etc, etc. Isso interfere também na nossa autoestima de maneira geral e, principalmente, as nossas experiências, contemplando-se aqui os nossos sucessos e os nossos fracassos. Essa vai ser uma primeira
uma primeira combinação do que é autoestima. Um outro ponto que a gente pode colocar dentro dessa linha, no começo do século XX, se dizia que a autoestima ela derivava da teoria do espelho, ou seja, de como as pessoas te avaliavam. Por exemplo, a Fátima vem aqui no final da aula, fala um lixo sua aula, hein, professor? Continua pior do que sempre, né? O Cleiton vem aqui e fala, caramba, prefiro ter aula com Mazzaropi do que a Cleisi vem e fala a mesma coisa. Nossa, aula com porcaria desse. Isso, né, vai influenciar. Agora, já no século 30, no século 20, da década de 30 para frente, a psicologia social ela evoluiu um pouco esse conceito. Não importa só o que os outros dizem acerca de nós, mas o que nós achamos que os outros pensam sobre nós. Entendeu essa jogada? O que nós achamos que os outros pensam. Não só o que eles dizem, mas o que nós achamos, né? E um exemplo interessante disso, uma aplicabilidade prática, é o Instagram, a mudança de padrão de regras do Instagram relacionada a curtidas. Enfim, eles resolveram ocultar, diluir isso de alguma forma, porque isso afetava a autoestima das pessoas. Então, eu colocava lá minha foto, lá todo feio tal, uma curtida. E a foto do Cleiton aqui, bonitão, viking, sem camisa, com os 30 mil curtidas. Isso me fazia sentir inferior em relação a isso. Aliás, teve uma série do Netflix chamada Third Reason Why, se eu não me engano, os 13 porquês, que falava sobre suicídio e tal. Foi aonde, né, pouco tempo depois, o Instagram, né, veio com essa discussão de maneira geral. Então, para não esquecer mais, gente, a autoestima, ela é uma medida objetiva. Nós temos instrumentos na psicologia, inclusive, para medir a autoestima. E um outro ponto importante, a autoestima, ela afeta a nossa vida de maneira real. Se o indivíduo ele tem baixa autoestima está correlacionado, por exemplo, a mau desempenho no emprego, está correlacionado a relacionamentos amorosos disfuncionais, está relacionado também ao uso compulsivo de drogas, inclusive, sobretudo, de drogas pesadas, mais do que drogas leves, a correlação tende a ser mais forte, enquanto que, em sentido oposto, a autoestima elevada, ela vai se relacionar a uma postura mais assertiva dentro dos grupos sociais, ou seja, a pessoa se coloca de uma maneira mais confiante, ao melhor desempenho dentro do emprego. O melhor desemprego seria ótimo, né? Agora, existe um lado negro do que nós chamamos de autoestima. Aliás, eu vou até puxar aqui no slide para mostrar para vocês. É o que nós chamamos de narcisismo. Aliás, gente, é que eu não tenho os dados individuais. Vocês responderam a minha pesquisa sobre isolamento social e sobre vacina, e lá eu apliquei um instrumento da Dark Triad. O que é? Um instrumento que nós traduzimos. A Dark Triad, ela mensura o seu narcisismo, ou seja, a hipertrofia da sua percepção, além disso, maquiavelismo, o quanto você manipula as pessoas que estão em volta, e a psicopatologia antissocial, ou seja, o quanto você tem baixa empatia. Essa é o que nós chamamos de Dark Triad, a tríade do mal. E olha que interessante, não foi publicado ainda nosso resultado, mas saiu o seguinte na nossa pesquisa: os indivíduos que pontuavam alto nessas 3 características, narcisista, manipulador e com baixa empatia, eram os indivíduos que menos eram favoráveis ao distanciamento social, ao uso de máscara, e eram contra a vacinação. Olha que interessante. É um negócio a gente pensar, e o interessante é que nós não inventamos esse resultado. A pesquisa foi aplicada primeiro na Finlândia, na Suécia, no Canadá, que são lugares totalmente diferentes do Brasil. Ainda assim, o resultado aqui se deu para e passo. O grande problema das personalidades narcisistas
é que elas acabam ferindo as pessoas que estão em volta delas e não só ferindo fisicamente. Bom, peraí que eu me perdi agora aqui no conteúdo. Ok, diga lá. Sobre essa pesquisa, uma curiosidade. Esse teste que o senhor falou está junto com a pesquisa, é isso? Tá diluído lá. Vocês responderam e nem perceberam. Sozinho? Existe esse teste sozinho, individual? Interessante. Então, sim, nós traduzimos. A única versão que tem traduzida é a nossa. A versão são dois pesquisadores, Delroy e Williams. Esse questionário eles desenvolveram em 2002, inclusive é para eles participarem da nossa jornada de psicologia social em junho. O convite foi feito. O que eu estou precisando, na verdade, é de uma tradução simultânea, que não vai ser eu mesmo, porque meu inglês é medonho, né? Eu estou negociando com o professor Denis, né, que é do curso de letras, para ele arranjar uma tradução simultânea. Por exemplo, essa Dark Triad, esse tipo de perfil, ele é muito visto, por exemplo, entre mulheres que cometeram crimes violentos. Mulheres que crimes violentos, estou falando homicídio tipificado, esse tipo de coisa, sai essa Dark Triad certinho. E é visto muito comum também entre homens do mercado financeiro, alto mercado financeiro, né? Wall Street, etc, etc. Enfim, aí é só pensar, né? Nada contra, evidentemente, as profissões, né? Aliás, esse é um traço que acaba, essa Dark Triad, de alguma forma, ela traz um conjunto de habilidades sociais que é boa ao indivíduo. Ele consegue manipular as pessoas que estão em volta dele em favor. Aliás, teve um neurocientista, que eu não vou dizer quem brasileiro, que foi muito criticado, porque ele fez é antiético, né? Você fazer um diagnóstico de alguém que não pede um diagnóstico, né? Mas ele disse que aquela participante daqui de Curitiba do Big Brother, Carol Conká, ela se enquadraria nesses três aspectos, né? Seria uma pessoa hiper narcisista, ou seja, que não só quer aparecer, mas se incomoda que os outros apareçam, manipuladora e também com baixa empatia em relação às outras pessoas. Olhando assim no óbvio, eu diria que sim também. Eu só não posso sair falando isso sem a pessoa ter pedido, né, esse diagnóstico. Mas é interessante da gente pensar de maneira geral e não vão pensando que eu gosto, que eu fico vendo Big Brother, não, gente. É que aqui em casa, hora ou outra, eu passo ali na frente da TV, o pessoal está assistindo, eu paro ali, quando eu vejo, já acabei vendo, né? Mas é interessante, né? Acaba sendo um laboratório, né? Todos ali como ratinhos, né? Bom, tem um outro ponto, gente. Vocês já ouviram falar de algo chamado autocontrole? Alguém poderia me explicar o que é autocontrole? Este teste está, a colega que está disponível em algum lugar, a Ingrid S2. Esse teste, eu posso passar o artigo original em inglês, a versão em português a gente vai publicar agora, numa revista validado, mas eu posso também passar o questionário em português. É que tem uma ordem também para correção, mas se vocês tiverem interesse, esse material tá na mão, tamo junto. O que é autocontrole, gente? Fátima, você tem autocontrole? Sim. Fale mais sobre isso. O autocontrole é você ter uma situação. Vou falar com as minhas palavras, né, professor? Manda bala. É você ter tudo à sua disposição, por exemplo, numa briga. E você pensar e falar: não, eu não vou brigar, eu vou ficar quieta, vou deixar a pessoa brigar sozinha, falar sozinha, e depois podemos conversar. Eu tenho muito isso. No meu trabalho, principalmente, as pessoas ficam fofocando muito. Aí, quando eu vejo que tá um motim assim, eu fico quieta, não falo nada. A vontade é de falar, de concordar com alguma coisa. E é verdade.
mas pela situação de estar todo mundo assim inflamado, dando tanta importância para isso, eu falo, não vou dar importância para isso. E aí sai de Perfeito. perto. Eu acredito que esse seja o meu autocontrole com tudo assim na vida, sabe? Tá escorrendo aqui o veneno aqui, Fátima. O... Agora, não, é isso mesmo, é isso mesmo. Autocontrole é isso, é a gente conseguir fugir da resposta mais fácil, da resposta dominante. Sei lá, você tem rabanete e chocolate na sua frente, e você come o rabanete, né? Isso é autocontrole. Alguém vem, bate no seu carro, você tem vontade de xingar ele, e você fala, boa tarde, vamos conversar. Isso é autocontrole. E todos nós temos um autocontrole, mas nós temos também a percepção da onde está esse locus. Existem pessoas que, por diversas situações, condições, vão interpretar o seu autocontrole como em um locus externo. Ou seja, ele vai entender que as coisas, sei lá, a droga que ele quer usar, a violência que ele quer se meter, é algo que foge do controle dele, que ele não tem como lidar com esse tipo de situação. Por exemplo, o professor Aislan, ele lida com dependência química. Né? Nos testes, né, que nós fazemos com os caras, sinaliza muito isso. A pessoa, ela sente que não tem domínio sobre a própria vida. Ela entende que ela está jogada à própria sorte e que nada que ela pode fazer pode reverter esse quadro. Agora, existe um outro escopo onde o indivíduo ele vai entender que o locus é, sobretudo, interno, e isso leva ao que nós chamamos de autodeterminação. Então, existe um padrão de pessoas que elas são mais autodeterminadas, porque elas entendem que o autocontrole é um locus interno, né, que pouco foge do locus externo. João Pereira levantou a mão, quer dizer algo, João? Bom, não levantei, mas eu quero dizer. Manda bala, João. Então, o autocontrole engloba tudo: pensamento, atitude e ação. Perfeito. Ou comportamento. Não, tudo é autocontrole, não tem nenhuma separação distinta. Perfeito. Eu posso ter autocontrole no meu comportamento, mas eu posso não ter no meu pensamento, né? Exato. Na verdade, o mais fácil, o mais difícil é o pensamento, principalmente se a gente considerar que a maior parte das nossas atividades mentais, elas não são inteligíveis em sentido consciente. Por exemplo, você pode olhar uma pizza, você fica com vontade de comer a pizza, na verdade, porque existem muito macronutrientes ali importantes, e aqueles macronutrientes, eles se tornaram preferência por causa de 6 mil anos de evolução, mas você sente apenas vontade. Pizza, né? Tudo isso some da cabeça, né? Que é gordura, etc. Mas agora um ponto importante, é como o indivíduo encara a questão do autocontrole. Alguns indivíduos, eles entendem, de maneira geral, que para a maior parte das coisas da vida, o locus é externo, ou seja, foge do escopo de possibilidade do indivíduo, e muitas vezes eu acho que foge mesmo. Na pesquisa que a gente está vendo com o professor Aislan, que eu estou fazendo com ele, na verdade, o doutorado dele, deu um padrão muito interessante de comparação entre dependentes e não dependentes. Os dependentes, eles têm a comprometimento de funções executivas importantes, como, por exemplo, de organização do tempo, capacidade de assumir responsabilidades. Uma coisa é eu olhando os dados, e outra coisa é o professor Aislan me explicando, falando, não, Thiago, é assim mesmo. Se o cara estiver aqui, por exemplo, e aparecer o crack, ele fuma, mesmo se tiver aqui como que eu digo, mesmo se ele for avaliado por outras pessoas, né? Você fala, daqui 2 minutos vai ter gente aqui. Não, vou lá rapidinho, né? Entendem isso? Na verdade, é uma diminuição na capacidade de executar cálculos, né, sobre causa e efeito. E isso vai derivar da forma como o indivíduo encara o próprio locus de autocontrole. Mas o autocontrole é tudo, de fato. Né? O pensamento é o mais difícil de controlar. O indivíduo ele pode ter pensamentos libidinosos, mas nem sempre isso se torna um hábito, um comportamento, né, de maneira geral.
Isso é o autocontrole. Agora, um outro ponto, gente, já caminhando mais ao fim, é o que nós chamamos de viés de autosserviço. Eu falei sobre autoestima, né, que existem vários fatores que vão afetar a nossa autoestima e que a baixa autoestima ela vai se correlacionar a coisas negativas ao indivíduo. E que a elevada autoestima tende a se correlacionar a coisas mais positivas e que existe um lado negro entre isso, que seria a autoestima elevada demais, né? Nesse caso, o narcisismo. Agora, existe uma outra coisa, que é o que nós chamamos de viés de autosserviço. O que é o viés de autosserviço? O viés de autosserviço é uma inclinação que nós, seres humanos, temos de nos perceber favoravelmente superiores aos demais. Dito de outra forma, a maioria dos seres humanos vai se encarar como superior à média. Explico. Imagina que eu estou em sala de aula hoje, certo? Na verdade, eu estou na minha sala virtual. Eu viro para vocês, falo, vamos aqui, Cleiton. Cleiton, boa noite, Cleiton. Tudo bem, Cleiton? Boa noite, tudo certo? Cleiton, seja sincero. Pergunto, você é mais ético que a média da população? Acredito que sim. Você tem mais competência profissional do que a média da população? No meu setor, acredito que sim. Você tem mais inteligência que a média da população? Acredito que sim. Você é mais tolerante que a média da população? Acredito que sim. Você apoia os seus parentes mais do que faz a média da população? Aí há dúvidas. Há dúvidas, ok. Você é mais saudável que a média da população? Acredito que sim. Você é mais atraente que a média da população? Com certeza. Você dirige melhor que a média da população? Acho que eu estou na média. Ok. Perceba, uma salva de palmas aqui para o colega, foi sincero, é assim que faz. Agora, gente, o nosso colega aqui, ele não é convencido nem nada disso. Se eu fosse hoje em sala de aula, com um papel, e aplicasse esse questionário para vocês, ia aparecer que todo mundo é acima da média. Todo mundo é acima da média. Mas não dá, né, para todo mundo ser acima da média, né? Mas essa é uma inclinação que, em parte, nos favorece. Creio eu, essa é a minha teoria, na verdade. Eu creio que o viés de autosserviço é uma autodefesa própria para nossa autoestima não cair tanto. De alguma forma, nós nos enxergamos em algum ponto acima da média e isso acaba sendo uma defesa de maneira geral. Só que uma coisa importante, essa forma de pensar, ela nos leva a uma série de equívocos. Como, por exemplo, a gente tende a estabelecer, para a maior parte das coisas na vida, um otimismo irreal. Por exemplo, vou dizer aqui, a maioria dos casamentos no Brasil acaba em 3 anos. Esse é o prazo dos casamentos brasileiros. Eu pergunto, gente, os casais que vocês conhecem, que fica casado durante 3 anos, era o plano ficar casado 3 anos? Eu acho que não, né? Geralmente o cara casa porque ele acha que vai dar tudo certo, né? Isso é um tipo de otimismo irreal. Ele nem questiona a possibilidade de dar errado de maneira geral. Aliás, na aula passada eu falei, por exemplo, que muitas guerras começaram por esse otimismo irreal. Você sente que seu grupo está com tudo, que você vai acontecer. Um outro exemplo são jogadores compulsivos. Aliás, tem uma novela, se não me engano, na Globo, que fala sobre isso, né? Que tem uma jogadora tal. O jogador compulsivo, jogador que eu digo que coloca dinheiro na mesa, ele nunca coloca dinheiro achando que vai perder. Nossa, eu tô louco para perder. Ele sempre acha que vai ganhar. E isso é uma espécie de um otimismo irreal, né, que advém
desse viés de autosserviço. Esse viés de autosserviço, ele cria uma espécie de um otimismo ilusório, e esse otimismo ilusório, por sua vez, ele aumenta a nossa vulnerabilidade. A gente se mete em um monte de situação porque a gente acha que vai dar certo, porque a gente sabe fazer aquilo. Eu não vou dizer quem aqui, morrendo de vontade, mas eu tenho um parente que adora queimar dinheiro no mercado financeiro. Ele sempre tem ele vem com aquele papo, né? Me emprestam dinheiro, ou me empresta e me dá, que eu não vou te devolver nunca, que eu tenho uma coisa nova, tal, e nunca dá certo. Né? Não estou dizendo que ele não é capaz, mas aqui creio que existe muito essa questão do viés de autosserviço. Eu sempre pergunto para esse cara, não pode dar errado? Não, mas isso aí eu pesquisei, isso aí vai lá, deu certo. Não, perdi tudo. Isso é o viés de autosserviço de maneira geral. Além disso, a gente pode entender aqui uma espécie de um efeito de unicidade, ou seja, a gente pode partir aqui de uma tendência de subestimar a comunhão das habilidades e comportamentos desejados e bem-sucedidos de maneira geral, ou seja, eu identificar, não, aqui no meu grupo eu sou o que mais sabe fazer isso, e não sei. Uma outra coisa, eu faço muito isso, é superestimar o tempo necessário para executar as tarefas. Por exemplo, perguntam aqui, Fátima, quanto tempo você leva para cortar esse cabelo? 5 minutinhos, jogo rápido. E fica lá 3 horas lá cortando o negócio. Eu me lembro quando eu fui fazer a minha tese de doutorado, organizei tudo, dei lá para o meu orientador e falei, em 6 meses eu resolvo isso aqui. 6 meses. Gente, eu fiquei uns 3, 4 anos fazendo isso. Mas na minha cabeça, em 6 meses ia dar certo. Né? E virou 3 anos, né, de maneira geral. Aliás, alguns autores vão defender que o preconceito é também uma espécie de um autosserviço, na verdade, um subproduto do autosserviço, que tem muito a ver como nós processamos e lembramos informações sobre nós mesmos. Ou seja, aquilo que nós repudiamos, em parte, como que eu posso dizer da forma mais simples? Aquilo que nós não gostamos no outro, em parte, pode refletir o que nós não gostamos em nós mesmos, de maneira geral. Não sei se fui claro nisso que eu disse, e não só naquilo que você não gosta, mas daquilo que você não quer perceber, de maneira geral. Bom, e por fim, eu posso falar de algo chamado autoapresentação. Até aqui, eu trouxe que nós somos animais sociais, que nós interagimos, a interação, ela afeta a nossa percepção de nós mesmos. Além disso, nós somos motivados por interesses próprios dentro dessas relações, mas um pouco que eu trago é o seguinte, a autoapresentação, ela nos inclina a sempre querer mostrar o melhor de nós. E muitas vezes a gente se comporta como, por exemplo, camaleões sociais. Ou seja, a gente faz coisa que não quer para parecer bem. Vou dar um exemplo. Eu acho que eu falei sobre isso na aula passada, mas esses dias eu fui ao mercado e o polaco velho lá virou para mim e falou assim, e o jogo do Verdão hoje? O que você acha que vai dar? Gente, vai perguntar de futebol para mim, eu não sei nada de futebol, absolutamente nada. Mas sou homem, né? Enfim, na nossa cultura, homem tem que saber de futebol. Aí eu virei para ele assim, automático. Olha, eu acho que esse jogo ele vai ser muito difícil. Tem que trabalhar a zaga, não pode esquecer do ataque e a defesa. Né? A defesa ela tem que estar. E ele virou para mim e falou, exatamente, você tirou a palavra da minha boca. Enfim, eu não preciso, se vocês pensarem bem, eu não precisava dizer isso, eu poderia falar a verdade, por exemplo, falar, cara, eu nem sei o que é Verdão, eu odeio futebol. Só que isso não ia gerar uma boa autoapresentação. Né? A autoapresentação é exatamente isso, nós buscarmos nas nossas relações, nos mostrarmos de um modo que nós sejamos estimados
entre os demais, né? Imagina aqui, Cleiton, por exemplo. Cleiton é solteiro, é casado, namorado, noivo? Fale mais sobre isso, Cleiton. Sou casado. Casado, então não posso brincar muito aqui, mas vamos imaginar que há muitos anos atrás, né, e você está conhecendo a primeira dama ainda, e vamos supor que ela está falando aqui para você que adora forró, por exemplo, e você odeia forró. Você pode falar, pô, forró é bacana, né? Só para, entende? Só para ganhar um espaço ali de maneira geral, né? Isso é a autoapresentação. A autoapresentação ela vai em 2 pontos, né? Primeiro, ela parte de uma lógica onde nós temos que arranjar desculpas em relação às nossas deficiências. Por exemplo, imagina que a aula presencial, todo mundo é adulto. Eu pedi um trabalho. Pode acontecer de vocês não fazerem um trabalho. É normal, não é nenhuma vergonha. Normal, cada um tem seus BOs. Mas há 10 anos eu sempre escuto. Ai, professor, o cachorro comeu o meu trabalho. Ai, professor, o meu filho derrubou o notebook bem na hora que eu estava vindo para cá. Ai, professor, o trabalho foi roubado, né? Eu caí na rua, isso. Gente, é só falar, né? Na boa, somos brother, né? Eu me lembro bem, aliás, isso aí, histórico, né? No meu primeiro mês de professor, eu pedi uma resenha, era uma turma de odontologia. Eu pedi uma resenha de um filme chamado A Onda. E o cara chegou atrasado, com umas folhas lá grampeando de qualquer jeito. Aí ele me deu assim, meio tremendo, tal, professor. Aí eu falei assim, mas você entendeu o filme? Ah, entendi. Eu fiz meio que por cima, assim, entendeu? Aí eu peguei o trabalho, gente, era A Honda, ele colocou na capa, assim, com H, assim, né? Aí eu abri a primeira página, escrito, Wikipedia, e as coisas lá. Aí eu falei, na boa, cara, tudo bem, não deu tempo, né? Era só falar. É que eu achei que o professor ia ficar bravo, né? Se eu falasse a verdade, né? Não sei, não, bravo não, só não vou te dar nota. Professor, por favor, tudo bem, vou, né? Isso é o que nós chamamos aqui, nesse caso, de autoapresentação, é o autodeficiente. Você apontar uma espécie de uma desculpa exterior que foge à sua vontade de algo que você fez que pode, de alguma forma, prejudicar a sua imagem de maneira geral. E outra coisa é o que eu disse aqui, o automonitoramento, que é a tendência de você se adaptar rápido ao ambiente para você se dar bem de maneira geral. Como foi aqui o Cleiton, estava lá conversando com a mulher, falando que gosta de pagode, eu lembro que o Cleiton falou para mim, e a mulher está falando que gosta de black metal, e o Cleiton odeia black metal, e ele fala, nossa, black metal é minha vida, eu ouço black metal desde que eu era desse tamanho. Isso é como eu fiz aqui com o futebol. Eu vou contar uma história aqui, mas essa quase que me dei mal. De novo, né, como office boy, sendo explorado e andando por toda a cidade de São Paulo, ultra perigosa. Estava voltando de trem para minha casa. Olha como São Paulo é horrível, gente. Eu tive que pegar esse dia um ônibus até o trem, depois trem, trólebus, metrô e lotação, né, para chegar. Olha quantos transportes. Mas quando eu estava no trem, entrou vários torcedores da torcida do Santos. Um monte mesmo, assim. E o trem, gente, ele fica 15 minutos de uma estação a outra. Ou seja, dá para você apanhar um monte ali, né? Dá para acontecer, é bem ruim se acontecer alguma coisa. E eu vi que os caras começaram a ir de gente em gente perguntar que time torcia. Falei, meu Deus do céu, nossa senhora, comecei a suar frio com aquilo lá. E eles vieram em mim, perguntaram assim, né? Qual time que você torce, cara? Eu falei, Santos, né? Oxe, desde que, Santos, adoro o Santos, né? Aí o cara me virou assim, gente, falou, então quem que você liga da torcida? Eu falei, meu Deus do céu, meu pai, o que eu vou responder? Aí eu lembrei que eu tenho um tio que foi santista durante muito tempo, tal, que ia para Santos. Falei, bom, vou falar o nome do cara, né? Tem
Aí eles ficaram super contentes. Nossa, você conhece o cara? Eu falei, eu sou sobrinho do cara. Enfim, me trataram bem, etc, etc. Mas qualquer outra resposta que eu desse ali, eu me daria mal, né? Claro que essa eu me adaptei na marra, né? Mas essa é uma característica própria dos seres humanos, né? Se nós chegamos a um lugar, por exemplo, está todo mundo dançando, a gente dança também, né? A gente se adapta ao mundo de maneira geral. Gente, eu vou compartilhar aqui a tela para a gente fazer um review final aqui no slide. E depois eu vou deixar vocês verem Amor de Mãe. Melhor novela já feita na história. Ah, coisa linda. E você sabia que o Domênico é Danilo? Na Avenida Brasil era melhor. Meio suspeito. Não, são tipos diferentes de teledramaturgia. São tipos diferentes. Avenida Brasil era bom, era muito bom. Só que se você assiste O Amor de Mãe, depois você assiste Avenida Brasil, você pensa, podia ter sido melhor. Não, concordo, eu tenho que concordar com você nessa. Né? Perfeito, meu nobre, perfeito. O Eduardo, cada aula ele me surpreende. Descobri que é internacionalista numa aula, agora crítico de novela. Excelente, Eduardo. Mas sempre... você já viu Amor de Mãe? Se vocês não tiverem... Eu assinei o Globoplay para poder ver quando eu perdi um episódio. Tá brincando. Quem aqui não assistiu Amor de Mãe, assista, porque é muito bom. É isso aí. E Domênica Danilo, vamos lá. Então, o primeiro efeito que a gente viu, gente, efeito holofote. Então, imagine que você acordou com aquela espinha enorme no nariz e não tem asepsia, não tem para onde fugir, a base não cobre, você vai para o trabalho, vai para a faculdade, acha que está todo mundo olhando, mas não está, né? Nós temos, então, o efeito holofote é essa tendência de achar que você está mais no centro das atenções do que está de fato, né? Da mesma forma que a ilusão de transparência é também uma autopercepção, onde você acha que as suas emoções ocultas, né? Porque as emoções, elas são todas internas, elas estão vazando mais do que elas estão de fato, né? E a gente pode dizer que existem vários microefeitos, né, de relação entre self e mundo social, como, por exemplo, como eu disse logo no começo, o ambiente ele vai afetar a nossa autoconsciência. Por exemplo, se vocês vão para uma... Aliás, essa aqui eu vou até cortar aqui, gente. Sabe aquela pessoa que reclama muito da vida? Fala, nossa, tá tudo ruim. Vai lá no hospital de criança com câncer. Passa na hora, né? Por quê? Isso aumenta a sua autoconsciência, por exemplo, do quanto você é privilegiado, né? De saúde, etc, etc. A autoconsciência não é só em momentos ruins, né? Que você se defronta com o diferente, mas também nesse tipo de circunstância. É uma circunstância antagônica ao que você vive, que chama atenção para o que você vive, né? Como nós estamos preocupados com nós mesmos no nosso comportamento social, o nosso interesse próprio ele sempre vai influenciar o nosso julgamento. É aquela história, se colocar no lugar do outro é fácil se você faz como se, né? Mas é difícil se você faz como o outro, de fato, né? E as relações sociais, elas ajudam a definir o nosso eu de maneira geral, né? Como, por exemplo, os estudos que mostram que em adolescentes a influência dos pares, dos grupos secundários, é mais relevante, inclusive, na formação de atitudes do que dos próprios pais, de maneira geral. O esquema é o que eu chamo de um modelo conceitual, como, por exemplo, quando eu falo racismo, sei lá, feminismo, sexismo, veganismo, essas são ideias simplificadas de coisas muito complexas. Nós não conseguimos entender o mundo de maneira geral, então a nossa subjetividade de maneira geral é constituída a partir de muitos esquemas, dentre eles altos esquemas, ou seja, esquemas que nós temos em relação a nós mesmos, né? Traços e informações que nós entendemos como importantes. E a partir daí nós colocamos duas possibilidades de eus. Aqueles eus que nós sonhamos e aqueles eus que nós tememos, né? Como eu disse aqui, eu
que eu quero. Rico, com prêmio Nobel, morando na Europa, eu que não quero. Com Covid, com carro quebrado, rejeitado por todo mundo, etc, etc. Bom, o nosso autoconceito, ele vai ser influenciado pelos papéis que a gente desempenha na sociedade, e todos desempenham mais de um papel. Além disso, sobre as identidades sociais que nós formamos, que vão se involucrar a esses papéis de maneira geral, as comparações que nós fazemos com os outros. Aliás, eu chamo a atenção aqui de novo, o Byung-Chul Han, esse seria o problema, talvez, do excesso de positividade falsa à nossa volta, né? O universo do Instagram, por exemplo, totalmente falso, e você vai lá fazer comparações, e isso se torna deletéria a percepção que você tem em relação a si mesmo, né? E aqui eu dei o exemplo do soulmate. Os indivíduos, eles passam ali a observar a felicidade dos outros e a pôr em xeque, né, o próprio sentimento, com base nisso, de maneira geral, né? Além disso, os nossos sucessos e os nossos fracassos, eles vão involucrar tanto os nossos autoconceitos, como também os selfies possíveis e que tememos, e também as nossas escolhas, né? Às vezes, você, por exemplo, queria ser jogador de futebol, o primeiro jogo que você perde, você se frustra, você vai para um outro lado, ou ao contrário, o sucesso te joga para frente. E aqui a gente pode colocar a forma como outras pessoas te julgam, e, aliás, aqui eu já coloco um outro ponto, a forma como você acha que as outras pessoas estão te julgando, como você imagina que os outros estão te julgando, e a cultura circundante. Uma coisa você está, como eu disse, numa cultura coletivista, e outra coisa é você estar numa cultura individualista, como a nossa, né? Do it yourself, meritocracia, morra rico, fique rico ou morra tentando, etc, etc. Um outro ponto é a questão da autoestima. Então, a autoestima, basicamente, ela é um conjunto do seu self, da sua autopercepção, dos feedbacks que você recebe de maneira geral. Uma baixa autoestima vai se relacionar a muitos comportamentos deletérios, como, por exemplo, a propensão ao uso de drogas pesadas, ou ainda o mau desempenho no trabalho, da mesma forma que a autoestima elevada vai se correlacionar a um desempenho profissional melhor, a um acesso mais funcional aos grupos sociais, mas existe o lado negro, né, o que nós chamamos de narcisismo. Então, aqui, utilizando aqui a terminologia do Delroy e do Williams, nós podemos falar de uma tríade do mal, né, a Dark Triad, que vai ser o narcisismo, ou seja, uma hipertrofia da sua autoestima, um maquiavelismo, que é a capacidade de manipular socialmente as outras pessoas, e a falta de empatia, né, que seria a psicopatologia antissocial. O autocontrole. O autocontrole, ele diz respeito à fuga em relação a respostas dominantes, ou seja, é mais fácil comer o chocolate do que o rabanete. Quando você prefere o rabanete, é o autocontrole. E esse autocontrole, o indivíduo ele pode perceber como em um locus interno. Nesse caso, ele vai ser mais inclinado à autodeterminação, ou a um locus externo, nesse caso, menos autodeterminação, de maneira geral. O autosserviço é a nossa tendência de nos perceber como superior de maneira geral, aliás, também, né, como já dito em cima, de explicar eventos positivos e negativos de maneira diferente. Eventos positivos, como, por exemplo, você conseguiu um emprego, foi bem na prova, está num casamento lindo, é tudo fruto do seu mérito. Agora, eventos negativos, ou seja, bateu o carro, perdeu o dinheiro, perdeu o casamento, você atribui a fatores externos, né? Seja o motorista ruim, seja o talarico, seja o patrão que é muito ruim, né? E aqui, né, nós nos tendemos a achar, de alguma forma, acima da média. E aqui eu coloquei vários pontos, né? Há mais de 80 anos,
psicólogos sociais aplicam esse tipo de questionário, né, perguntando, né, você é acima da média em ética, em competência, etc., e mais de 80% das pessoas, em geral, na média, vai se enxergar como acima da média, né? Como eu disse, aqui a minha teoria é que, do ponto de vista evolutivo, o viés de autosserviço é uma espécie de uma válvula para evitar que a autoestima caia muito, né? É uma espécie de um modulador da autoestima para tentar deixar ela mais elevada de alguma forma. Claro que existem muitos efeitos deletérios, né, relacionados ao viés de autosserviço, como, por exemplo, o otimismo irreal, né? Seja o otimismo que leva o indivíduo para o casamento furado ou ainda para a mesa de jogo, ainda a ideia também de falso consenso e também de falsa unicidade, ou mesmo o preconceito, né? Pode ser também derivado do autosserviço, né? E, por fim, a questão da autoapresentação. A autoapresentação, basicamente, é uma busca de querer mostrar o melhor de nós ao próximo, e nós fazemos isso o tempo todo, de maneira geral. Por exemplo, vamos imaginar aqui. De novo, Cleiton. Cadê o Cleiton? O senhor está aqui. Eu só queria ouvir sua voz, só, Cleiton. Vamos, por exemplo, tá lá o Cleiton, lá no flerte, lá, acabou de conhecer a primeira dama. Nesse dia, por exemplo, o Cleiton compra coisa cara, abre a porta do carro, não arrota, fala coisas bonitas, é mais educado. Isso é uma apresentação. Aí agora vamos supor que o Cleiton, no primeiro encontro, ele chega atrasado. Aí ele fala, foi o professor Tiago, aquele desgraçado, me segurou na aula até agora, né? Ou, né, foi um positivo, né? Vamos supor que eu estava lá no carro dele, esqueci lá uma rosa lá atrás, a mulher entra e fala, nossa, você trouxe uma rosa para mim? Sim, com certeza. Essa fui eu que colhi com as minhas próprias mãos. Foi muito difícil de achar isso para você. Enfim, então aqui a gente fala de 2 pontos, né? Autodeficiente é quando você protege a sua autoimagem arranjando um bode expiatório, um terceiro, e um outro ponto é o automonitoramento, quando você ajusta com base no que você está ali percebendo, né? Vamos supor, sei lá, a Fátima, né, vai à casa lá de uma pessoa que ela adora, tal, chega lá, tem uma comida que ela detesta, né? Ela pode, por exemplo, dar uma desculpa furada, falar, nossa, hoje eu tô com uma indigestão, que foi algo terceiro, ou nossa, eu comi ali, tava uma delícia, rapaz, aquilo é gostoso, mas eu não vi você comer, é que eu comi tão rápido, eu comi muito rápido, né, era muito gostoso. Enfim, esse o automonitoramento de maneira geral. Deixa eu cortar aqui. Bom, chega de gravar por hoje, senão vai ficar muito grande.